Sabe, o que será que nos move? É algum tipo de impulso que a gente não vê? Ou é uma escolha que a gente faz bem consciente? É sobre isso que a gente vai conversar. Vamos mergulhar nessas duas forças que, no fundo, definem cada momento da nossa vida: o instinto e a inteligência. Vamos começar com uma pergunta que, olha, parece até simples, mas é bem profunda. O que é que guia as nossas ações? Por que a gente faz o que faz? A resposta para isso, na verdade, revela uma dança bem complexa entre duas forças muito poderosas que existem dentro de todas nós. Então, para a gente começar a entender essa resposta, vamos dar uma olhada no nosso guia mais antigo, mais fundamental. Pensa numa força invisível, que está ali operando nos bastidores, sabe? Garantindo a nossa sobrevivência desde o primeiro momento. E essa força é o instinto. É como se o instinto fosse o sistema operacional de fábrica de todos os seres vivos, sabe? Ele não para pensar, ele não hesita. É tipo um código de sobrevivência puro. Ele simplesmente executa ações espontâneas, involuntárias, para manter a gente vivo muito antes da nossa mente consciente sequer ter tempo de processar o que está acontecendo. E a gente vê o instinto em todo lugar, né? E ele se manifesta de jeitos incríveis. É desde uma plantinha se virando em direção à luz, até aquele nosso reflexo, sabe, de se desviar de um perigo sem nem pensar. É quase como uma linguagem universal da vida, que conecta tudo, todas as formas de existência. Ok, então, se o instinto é esse guia perfeito, automático, o que é que nos torna diferentes dos outros seres? É exatamente aí que entra a segunda força, uma força que nos dá o poder de ir contra essa programação inicial. E essa força é a inteligência. E aqui, gente, é o ponto de virada. Porque ao contrário do instinto, a inteligência, ela é deliberada. É a nossa capacidade de, sabe, parar, pensar, refletir, planejar o que vamos fazer. Não é só reagir ao mundo, é criar, é planejar, é escolher. É exatamente nesse ponto que nasce a nossa liberdade. Olha só que dualidade interessante. De um lado, o instinto. Ele oferece uma segurança que não falha, mas tira a liberdade. Do outro, a inteligência. Ela nos dá a chave para a liberdade, mas, claro, vem com um risco, a chance de errar. Essa é talvez a troca fundamental da nossa condição humana. E é justamente essa liberdade de escolha que a inteligência nos dá que nos joga bem no meio de um dilema muito central da vida moderna. Com tantas opções, tantas coisas, como é que a gente distingue o que é realmente necessário daquilo que é só supérfluo? Essa frase, ela traça uma linha bem radical no chão, né? A ideia aqui é que a utilidade de verdade, o que vale a pena, está só no que é essencial para viver. Todo o resto, tudo que é supérfluo, por mais que a gente queira, no fundo, nunca é de fato útil. E isso leva a gente para uma conclusão que, olha, dá o que pensar. Será que a escassez no mundo é mesmo um problema de falta de recurso? Ou será que é um problema de como a gente distribui esses recursos? A falta pode surgir exatamente quando a gente pega o que era para o essencial e usa no supérfluo. Mas essa busca toda pelo supérfluo, ela não é de graça, não. Ela tem um custo, e um custo alto. A gente paga com o nosso tempo, com a nossa energia e, no final das contas, com o nosso próprio bem-estar. E olha só como esse desequilíbrio fica claro quando a gente vê em números. A maior parte da nossa atenção, do nosso foco, vai embora com as preocupações materiais. E o que sobra? Uma fatia bem pequena para aquilo que, no fundo, dá sentido para a vida, os nossos interesses mais profundos, espirituais. E o resultado disso tudo é o que a gente vê por aí: as pessoas se tornando quase que escravas de trabalhos exaustivos. E não por necessidade, mas por um desejo sem fim por mais e mais riqueza, mais prazeres. É um ciclo vicioso, né? A gente acaba investindo tudo no corpo, que um dia vai acabar, e esquece do espírito, que é a nossa essência que fica. Então, tá. Diante desse cenário todo, a pergunta que fica é: como é que a gente pode corrigir esse desequilíbrio? Como encontrar um caminho que seja mais gratificante, com mais propósito? Bom, a orientação que surge aqui é uma inversão radical de prioridades. Em vez de correr atrás do conforto material primeiro e depois esperar que a felicidade apareça, a sugestão é outra: focar primeiro naquilo que é justo, naquilo que é bom. A promessa é que quando a gente cuida do que é essencial, o resto, o material, meio que se ajeita.
E o legal é que essa filosofia não precisa ficar só no campo das ideias, não. Ela se traduz em ações bem concretas, bem simples, que qualquer um pode fazer. A prática do desapego pode começar em casa. Sabe, ao doar aquela comida que está parada, as roupas que não se usa mais, os livros pegando poeira, a gente transforma um conceito que parece espiritual num ato real, tangível de generosidade. No final das contas, a mensagem não é para negar o conforto de jeito nenhum. É mais um alerta contra o exagero, contra o excesso. O verdadeiro valor não estaria naquilo que a gente acumula para si, mas sim naquilo que a gente consegue liberar para os outros. É um ato que, ao mesmo tempo que nos desprende um pouco da matéria, eleva a alma. E para fechar, fica aqui essa reflexão. Se tudo que a gente tem, tudo que a gente possui, fosse um espelho, o que será que a imagem refletida nesse espelho diria sobre quem a gente realmente é?